Olá, professora. Eu sou Beatriz Espíndola e, juntamente com mais 4 colegas, a Vitória, a Isadora, a Ana e a Maria Eduarda, nós vamos apresentar as religiões africanas. Eu vou estar agora começando o Xangô. Muito bem, dando início à nossa apresentação, nós vamos falar sobre a origem. O Xangô de Pernambuco, ele surge da cultura Yoruba com elementos do catolicismo. Por que isso? Porque durante o período, a Igreja Católica ela exercia uma grande repressão a essas culturas africanas. Então, como uma forma de driblar esse controle, os adeptos das religiões africanas eles vão começar a trocar os nomes dos orixás, que são os deuses africanos, pelos nomes dos santos católicos. A fundação, nós vamos citar agora a escrava Inês Joaquina da Costa, que em 1875 ela fundou o Ilê Oba Ogunte, que depois ficaria mais conhecido como Sítio do Paedão, em referência ao pai de santo que popularizou a casa. Vamos falar também dos textos sagrados. Os textos sagrados das religiões africanas, em geral, pode variar de local para local. Por exemplo, em algumas regiões ainda nem existia uma linguagem escrita antes da colonização. Então, vamos encontrar bastante nessas regiões o uso de máscaras, esculturas, pinturas e também uma forte característica de todas as religiões e todas as culturas é a questão da oralidade, ou seja, através da fala eu transmito as tradições de geração em geração. Os orixás. Aqui eu vou citar alguns dos mais conhecidos, né? Começando aqui na nossa região, nós vamos falar também da grande conhecida Iemanjá, que é a rainha do mar. Exu. Diferentemente do que muitos pensam, o Exu ele não é o deus da personificação do mal, como um exemplo, o diabo na religião cristã. Não, o Exu vai ser simplesmente um orixá da comunicação. Também vamos ter a Nanã, que é a senhora da chuva e do pântano, o Orixala, ou Orixalá, que é o criador, Ogum, que é o orixá da guerra e do fogo, Yansa, senhora dos ventos, raios e tempestades. Temos Oxóssi, que é o orixá da caça, das florestas e da fartura. Temos também muito importante, um bem popular e bem cultuado, é o Orumila. O Orumila ele é o senhor do jogo de búzios. O jogo de búzios ele que vai determinar a vontade dos deuses. Assim, o que os deuses querem dos homens. Depois nós vamos falar sobre os rituais, tradições. Olha, nas tradições dos rituais estão presentes sacrifícios dos animais em homenagem às divindades, muitas danças em todas as celebrações ou cultos, com o objetivo de alcançar um estado de transe. Algumas unidades do Xangô são conhecidas por seguir as tradições umbandistas. Então, o Xangô ele carrega bastante dessas culturas de outras religiões. E também, como no candomblé, os cânticos no Xangô são entoados em língua africana. Bem, logicamente, por sua origem ser brasileira, é natural que este seja o seu país onde há uma maior quantidade de adeptos da religião. Bem, agora vamos falar das curiosidades. Bem, primeiramente, nós vamos falar sobre a gameleira. Bem, a Inês, quando ela vem para o Brasil da África, ela traz algumas sementes de gameleira. E esse vai ser um grande símbolo do Xangô. Infelizmente, em 2018, durante um incêndio, uma das árvores sagradas do local foi danificada. Bem, nós também vamos falar sobre a questão da religiosidade nessa religião.
como eles veem os seus orixás. Eles não veem os seus orixás como de uma forma inatingível, inalcançável, um mistério, não. Digamos que eles se sentem bem próximos e bem íntimos de seus orixás, como se fosse um anjo protetor na religião. O verdadeiro do pai Adão é Felipe Sabino da Costa, e uma iguaria bem tradicional dessa religião é o beguiri, que é uma iguaria feita de quiabos, carne, cebolinha, camarão seco picado, pimenta e azeite de dendê. Eu sou a Maria Eduarda e eu vim falar um pouquinho sobre batuque, que é uma forma genérica de denominar as religiões afro-brasileiras de culto aos orixás. Um dos principais fundadores foi o príncipe Custódio de Chapanã. São encontrados principalmente no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, de onde se estendeu para os países vizinhos, tais como Uruguai e Argentina. Eu não achei especificamente sobre, mas pelo que eu li, eles fazem música em forma de reza. É uma religião que cultua basicamente 2 orixás, ligados às forças da natureza e setores da vida humana. São eles Bará, Ogum, Oyá, Xangô, Odé, Iotim, Osanha, Obá, Chapanã, Oxum, Emanjá e Oxalá. Os rituais têm suas próprias regras, que são executadas de par, um de frente para o outro. O culto no batuque é feito exclusivamente aos orixás, sendo Bará o primeiro a ser homenageado antes de qualquer outro. Uma curiosidade é que tem uma lenda que consiste em que certo dia Bará desafiou Oxalá, onde há uma discussão em pauta para saber quem era o mais antigo. Após uma batalha cheia de truques, Oxalá domina a cabeça de Bará, tornando-lhe assim seu eterno servo. Então, eu, Vitória, vou falar um pouquinho sobre a religião da Umbanda, que o próprio nome já vem do africano, que quer dizer a arte de curar. Ela é uma religião que apresenta outros movimentos, como o catolicismo, o espiritismo e o candomblé. A origem e o país predominante é o Brasil. Afinal, essa religião é afro-brasileira, onde os escravizados que vinham da África se juntaram com os brasileiros daqui, e dessa forma, dessa união surgiu a religião umbandista. O responsável por criar foi o Zélio Ferdinando, que aconteceu no Rio de Janeiro no século XX. Então o Zélio era um jovem que estava doente, então os familiares deles levaram ele no médico, e o médico falou que ele deveria ir a um padre. Porém, ele foi num centro espírita e foi lá que foi detectada a incorporação de um espírito que diz que ele devia criar uma religião. O umbandismo não possui textos sagrados, como o Alcorão, a Bíblia. Ela é uma religião mais marcada pela oralidade. Ela é uma religião monoteísta que acredita na existência de um único Deus soberano chamado Olorum, que ele acredita na imortalidade na alma, na reencarnação e no karma, além de cultuar identidades, que seriam espíritos mais experientes que guiam as pessoas aqui na vida terrena para se formarem pessoas melhores. Uma das tradições é que os espíritos ou essas entidades têm uma ligação muito forte com a vida terrena. Dessa forma, elas apresentam alguns vícios, como o fumo de cachimbo, de charuto, de cigarro e de álcool. Nas celebrações acontecem os rituais, onde eles tocam batuques, cantam cânticos em português, além de receber incorporações através de pessoas, os médiuns, que têm o poder de curar e modificar a vida dessas pessoas que estão ali presentes. A religião também foi incluída na lista de patrimônios imateriais por meio do decreto do Instituto do Rio Patrimônio da Humanidade, em novembro de 2016, onde é imortalizada no nosso país essa religião afro-brasileira. Uma das curiosidades é que existe uma data específica dos seguidores do umbandismo, que é o dia 15 de novembro, que é considerada pelos adeptos da religião como a data do surgimento da Umbanda. Além de ser feitas sessões de descarrego, que é quando uma energia negativa é captada da pessoa e ela é transferida para o fundamento do templo. Eu sou Ana Carolina e vou falar sobre a religião Babassuê. O Babassuê é um culto religioso afro-ameríndio popular no norte e nordeste do Brasil, em especial nos estados do Amazonas e do Pará.
O babassuê também é chamado de batuque de Santa Bárbara, batuque de Mina, e é considerado como uma das religiões afro-brasileiras por ser um tipo de candomblé mestiço, também chamado de Gegê-Nagô, onde são cultuados tanto os orixás como os voduns. No início do século XX, pesquisadores de visibilidade nacional davam notícias vagas sobre um tipo de culto na Amazônia, denominado batuque ou babassuê, que teria se curvado às tradições ameríndias, ou seja, a pagelança. A chamada de babassuê pelos sátiros seria o exemplo concreto de uma religião primitivamente brasileira, o babassuê. Nessa prática se teria a base de todas as crenças brasileiras, constituída com a predominância de elementos negros e índios. O pajé Sátiro Ferreira de Barros afirmava que em Belém existiam 3 linhas de culto africanas: a cambinada, trazidas pelos primeiros que chegaram à cidade, a nagô, que veio depois, e a gegê, que chamava o batuque pelo nome de tambor de mina. Como o tambor de mina e o terecô, o babassuê se baseia na tradição de culto aos voduns, porém também é realizado o culto aos orixás e Xangô. Além de voduns e orixás, cultuam-se também os caboclos, ou encantados, ou seja, os espíritos dos ancestrais indígenas. As danças rituais constituem a parte mais externa e pública do culto. Através das danças, toques e cânticos, as entidades são homenageadas, invocadas e se apossam dos iniciados, e assim participam dos ritos. Os cânticos do babassuê recebem o nome genérico de doutrina. Sobre essa religião, na internet encontrei pouca coisa, porque a mais famosa mesmo é o candomblé. Oi, eu sou a Isadora e hoje eu vou falar sobre a região candomblé. Então, ela é uma religião africana e ela deriva do animismo. Eles têm uma versão sobre o mundo que as entidades não humanas têm um poder espirituoso muito grande sobre nós, seres humanos, como os animais, as plantas, os objetos e até a chuva, a trovoada. Eles acreditam que o poder espirituoso sobre nós é muito grande, então existe uma essência que nos ajuda em algumas coisas. O candomblé, ele fica mais predominante na África, mas como os povos africanos eram escravizados, levados para outras colônias, ele expandiu para o Brasil, Argentina e Uruguai. É diferente do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. O candomblé não possui uma tradição escrita marcada por um livro sagrado. Então, os principais deuses que eles chamam de orixá são Iemanjá, né, que é a mais conhecida, eu acho, aqui no Brasil, Xangô, Insan, Oxóssi, Ogum, Oxum, Exu, Omolu, Naná, Açaim, Oxumaí e Oxalá. Então, os rituais, eles são realizados por meio de danças, batidas de tambores, oferendas de vegetais, minerais e às vezes até sacrifício de alguns animais. Os participantes, eles usam a roupa de acordo com a cor e o seu orixá. Os rituais, eles são praticados normalmente em casas, roças ou terreiros. Então, o culto deles é um culto tradicional africano na qual a crença em um ser supremo. Vou falar 5 coisas sobre o candomblé. Nunca confunda umbanda com candomblé, que eles ficam bravos. Para iniciar um ritual candomblé, tu precisa passar pela iniciação. Não fazem macumba, muita gente acha que eles fazem macumba. E quando falam isso, eles ficam chateados, né? Porque são oferendas e eles não consideram macumba. Exu não é um demônio. E já existe até música sobre isso. E eles acham uma ofensa falar sobre isso, porque ele é um deus muito respeitado. E eles não acreditam na Bíblia.